Meu nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam bem-vindas. Bem-vindes! E aí, gente, como vocês estão? Tudo bem? Como estamos no dia de hoje, na semana de hoje, essa semana abençoada que está começando nessa segunda-feira? Nossa, a gente acabou de gravar um vídeo para rodinha de black metal sobre enemas etílicos. Ai, gente, olha, eu não sei, foi uma tor. Eu não sei o que, eu nem lá. sei o que, eu tava tão atordoada que eu não sei nem o que eu disse nesse vídeo, então vai ser uma surpresa para vocês e para mim. Eu diria que foi um experimento sociológico. Foi esquisito. Foi esquisito. Tive emoções, reações viscerais que eu não sei se eu teria depois de pensar um pouco sobre o assunto, mas ali na gravação, no calor do momento. E é legal trazer temas inesperados, porque assim, a gente tem, obviamente, tem coisas que a gente conversa, né? Num ambiente mais descontraído, que a gente pensa um pouco se a gente vai falar numa gravação, né? E dessa vez, como é um tema que é um tema diferente, que a gente nunca tinha feito nada assim, você fica tipo, qual que é meu limite? Eu falo isso ou não falo isso? Você fica, porque você não sabe também qual é a sua reação exata. Sim. Né? Você só tem a reação visceral. Mas eu acho que ficou interessante, gente. Então, se você ainda não é membro da rodinha de black metal norueguês ou do Tratamentos e Bailes, daí eu sugiro que você fique. Eu sugiro que você vire membro e que você veja esse maravilhoso conteúdo sobre enemas etílicos. Gente, então se você assina a gente pelo YouTube, você vai ver lá na área de membros o vídeo disponível. E se você nos assina pela Aurelo, você vai receber o link do vídeo no seu e-mail cadastrado na Aurelo. E agora, sem mais delongas, como vocês sabem, porque a gente ainda não calou a boca sobre isso, a gente estava na Crime Con da Inglaterra, né, umas semanas atrás, e a gente gravou vários conteúdos, e a gente comprou vários livros, e a gente pegou várias inspirações e dicas de casos para fazer para vocês, e hoje eu trouxe um desses casos. Esse foi um caso que a gente conheceu quando a gente foi ver a gravação do podcast Crime Analyst. Eu fiquei emocionada nessa história. E daí eu já tinha visto o livro no stand, daí a gente viu essa gravação, daí eu falei, nossa, eu preciso comprar esse livro. E comprei o livro, li mais da metade no avião até a Noruega depois, porque realmente é um livro maravilhoso. O nome do livro é The Unthinkable, A História de Controle, Violência e Minha Mãe, do David Challen. E essa é a minha fonte principal para esse episódio. Eu também li vários artigos do The Guardian sobre o assunto. E você conversou com ele, né? E eu conversei um pouco com ele quando ele foi assinar o livro. Eu vou começar essa história na manhã do dia 15 de agosto de 2010, quando uma mulher chamada Georgina Challen, mais conhecida como Sally, dirigiu o filho dela, o David, para o restaurante onde ele trabalhava. Quando ela estacionou o carro na frente do restaurante, ela olhou para o David e disse: "Você sabe que eu te amo, não sabe?" E ele respondeu: "Claro, eu também te amo, mãe." Depois disso, a Sally dirigiu 2 horas até Beach Head, o mais alto penhasco marítimo da Grã-Bretanha, e lá a Sally ligou para sua prima, Noel, e confessou que no dia anterior, no sábado, dia 14 de agosto, ela tinha assassinado seu ex-marido, Richard Challen, de 61 anos, com nada menos que 20 marteladas. Ela então saiu do carro e tentou achar um lugar no penhasco de onde ela pudesse se jogar. Nossa, gente. Gente, só para dar um parênteses, tá? Tem algumas coisas, a gente ouviu só um en passant desse caso, os detalhes eu não conheço, tá? Porque todos os formatos foram meio assim, eles falaram, como são casos muito conhecidos no Reino Unido, eles não entram muito, eles não recontam o caso, porque todo mundo que tava lá meio que já sabia da história, porque foi uma história que seria tipo o caso da Isabella Nardoni, aqui no Brasil. Então, por exemplo, eu sabia que ela tinha matado o marido, mas eu não tinha ideia dos detalhes, do processo. Então, assim, eu tô chocada, não tinha ideia que ela tinha nem dado tantas marteladas, nem tentado se jogar depois. Que então, triste. No episódio que a gente viu, do Crime Analyst, eles falam mais do livro, né? Porque Sim. é o David falando do livro que ele escreveu sobre esse caso.
Então, realmente, a Renata sabe do que ele passou, do caso, assim, de uma forma geral, mas dos detalhes ela não sabe. E tem muita coisa que vai chocar ela. E eu já quero deixar o alerta gatilho para violência doméstica, violência sexual, suicídio. Gatilhos todos, gente. Gatilho todos. Por sorte, um capelão que sempre patrulhava o penhasco, tentando avistar pessoas à beira do suicídio, avistou a Sally e conversou com ela por 3 horas, tentando convencê-la a não tirar a própria vida. Enquanto isso estava acontecendo, a Noelle ligou para a polícia e contou o que a Sally tinha confessado para ela. E o David, no trabalho, recebeu a notícia de que o pai dele tinha sido encontrado morto no chão da cozinha da casa onde ele cresceu. E a pergunta que fica é: por que uma mulher que nunca mostrou nenhum traço de agressividade ou violência, que era o pilar de moralidade da família, que era uma mãe, filha e amiga exemplar, cometeu um crime desse? Por que uma mulher que a vida inteira foi devota ao marido o matou de forma tão violenta? Ninguém conseguia entender isso. Ninguém que conhecia a Sally conseguia entender exatamente o que tinha acontecido. Como que isso tinha No acontecido. podcast, na gravação que a gente tava, ele inclusive fala que os pais dele tinham uma relação quase simbiótica, né? Que ele era como que o oxigênio dela. Sim. E ela foi devota, assim. Ela foi o exemplo de thread wife, ela foi o exemplo de mulher, de esposa, de mãe a vida inteira. Não existia absolutamente nada que você pudesse falar da família. Tanto que era uma família de classe média alta, que era o exemplo da família britânica de classe média alta. Era a vida perfeita, a casa perfeita, 2 filhos que estudavam em escolas boas, sabe? Era assim o casamento perfeito visto de fora. Para responder essas perguntas, né, que eu fiz, a gente precisa voltar para 1979, quando o Richard, de 21 anos, se casou com a Sally, de apenas 15. A família da Sally era uma família de classe média alta. Todos os irmãos dela são formados em universidade, têm boas carreiras, são advogados, são médicos. Então, de forma nenhuma, ela era uma pessoa vulnerável. Uhum. Quando ela conheceu o Richard, ela tinha acabado de terminar o relacionamento com um amigo que os dois tinham em comum, um menino chamado Del. Então, ela estava namorando o Del, eles terminaram, mas antes deles terminarem, ou logo depois que eles terminaram, ele apresentou a Sally pro Richard. E eles começaram a namorar e ela meio que não estava tão afim dele, mas aos poucos o relacionamento ficou bem sério. E a família, que não gostava muito dele, não ia muito com a cara dele, aceitou porque ela estava apaixonada. O Richard, eu acredito, tá? Tô especulando. Eu acho que a família da Sally queria que ela se casasse com um homem mais igual aos irmãos dela. Carreira universitária, acadêmica, sabe? Um trabalho mais respeitado, né? Mas o Richard era um vendedor de carros, então eles achavam que ele não ia ser muita coisa. Ou, de repente, eles até já viram que ele não era boa coisa. Eu acho que tem isso. Eu Tem acho isso que, também. meu, a idade, eu não sei, tá? Eu entendo que, de novo, gente, a gente sabe que, tipo, sei lá, nos anos 50 era normal, mas nos anos 80 eu já acho que existe aí uma tendência de você querer estar no controle da situação. Eu nem vou entrar no mérito da pedofilia, pra mim é uma necessidade de controle. Sim. Total. Eu acho que é isso, é uma pessoa que ela não conhece nada da vida, não conhece nada do mundo ainda. Você vê, não é tipo uma pessoa, tipo, sei lá, eu acho que seria um pouco, só um pouco, tá? Um pouco diferente se, sei lá, ela com 15 anos já trampasse porque a vida era difícil, ela precisasse sustentar a família, sei lá, não era o caso, ela tinha uma vida confortável antes. Sim. Então, é uma pessoa que não conhece nada da vida, com uma pessoa que já tem um trampo, que já tomou um porre, que já dá rolê. Então, ela não era uma pessoa vulnerável, mas a idade dela torna ela uma pessoa muito vulnerável. A falta de experiência de vida torna ela uma pessoa vulnerável demais.
E eu acho que pessoas como o Richard, e a gente vai entender por quê, eles precisam desse tipo de pessoa. Eles precisam É, pegar pessoas vulneráveis para estar próximo deles. sim. O Richard, como eu falei, era um vendedor de carros que, com o passar dos anos e muita ajuda da Sally, construiu um business muito lucrativo. Ele construiu o business dele, o negócio dele do zero, e ele batalhou muito e construiu até ficar muito lucrativo. E ele deu um padrão de vida para ela e para os meninos muito bom. A casa deles era uma casa linda, de vários quartos, com um jardim gigante que ela tratava assim como com extrema dedicação, era a paixão da vida dela, era o jardim. E naquela casa, como eu falei, o casal teve 2 filhos, o James e o David. E os primeiros anos do casal foram muito felizes. O David mesmo tem boas memórias do pai, de quando ele era muito pequeno. Do pai dele chegando do trabalho alegre em ver os filhos, com uma correntinha de ouro para a mãe, um presentinho, uma flor, um mimo, entendeu? Brincando com eles, com os filhos, brincando com ela, dançando, ouvindo música. Aquela coisa bem classe média alta, anos 80, comercial de margarina, sabe? A visão ideal da família perfeita. Sei bem. No entanto, algo mudou. O Richard começou a ficar cada vez mais controlador. Ele controlava as finanças dela. Quando ela trabalhava antes de ser mãe, porque demorou um pouco para ela ser mãe, ela não teve filho logo de cara. Quando ela trabalhava antes de ser mãe, ele pegava o salário dela. E quando ela voltou a trabalhar depois de ser mãe, ele praticamente parou de dar dinheiro para ela, fazendo com que todo o salário dela fosse usado para a família. Mas por que ele pegava o salário dela? Porque ele provavelmente devia falar: você é muito jovem para lidar com seu salário, você só tem 18 anos, deixa que eu administro. E depois, quando ela começou a trabalhar depois de ser mãe, ele simplesmente parou de dar dinheiro para ela, mesmo ganhando muito mais, fazendo muito mais dinheiro do que ela. Então, ela que fazia as compras da casa, ela que administrava tudo, e o salário dela ia 100% para casa. Pra mim, aí o abuso financeiro já começa aí. Com certeza. Ela também era 100% responsável pela criação dos filhos. Tem até o David conta que um belo dia o Richard estava tomando café e o David saiu do quarto, foi tomar café. Enquanto ele estava pegando alguma coisa na geladeira, o pai: você não tinha que estar na escola? E ele: pai, faz 3 semanas que eu tô de férias. É férias escolares. Tipo, o Richard não tinha nada a ver com os filhos dele, com a criação dos filhos dele. A casa tinha que estar sempre impecável e o jantar na mesa quando ele chegasse em casa. Mesmo que ela também trabalhasse. Mesmo que ela também trabalhasse. Então, ele trabalhava, tomava o banho, ia para frente da televisão, depois do jantar que ela preparou, depois de chegar em casa, limpar a casa, cuidar dos filhos, perguntar como é que os filhos estavam, se envolver na vida dos filhos. Mas não parava por aí, né? A Sally, além de ter toda essa responsabilidade fora e dentro de casa, ela ainda fazia toda a contabilidade do negócio do Richard. Mas, gente, Além disso, quando ele comprava um carro, porque ele era vendedor e revendedor de carro, então ele comprava um carro usado que está numa outra cidade, quem que ia lá pegar o carro no final de semana? A Sally. Então ela tinha que limpar a casa, deixar os filhos bem cuidados, com tudo administrado ali, a comida na mesa, daí ela ia buscar o carro em outra cidade. Às vezes voltava tarde da noite. ele casou com ela quando ela tinha 15 anos porque ele queria uma serva. Sim, ele queria uma escrava. Sim, é isso. Só que daí você não pode falar isso, porque ele tá dando aqui olha essa casa. Olha esse jardim. Olha o seu E carro. daí ela não consegue que horas que ela consegue usufruir da casa? Pois é. Os presentes, os mimos, a diversão, o carinho desapareceram completamente da vida do casal e da vida da família em geral. Até com os filhos, o Richard simplesmente parou de dar qualquer atenção para os filhos ou qualquer carinho para os filhos. Às vezes eles estavam fazendo alguma coisa, assim, tipo,
num clube ou numa viagem, alguma coisa, e o Richard falava: "Você sabe quanto isso custa?" Como se fosse um fardo para ele gastar dinheiro com a família dele. A família que ele escolheu criar. Ele controlava completamente a vida social da Sally, porque a Sally e o David escreveu isso no podcast. Ela era uma social butterfly, ela era extremamente sociável, ela gostava de dançar, ela gostava de falar com todo mundo, ela gostava de ter vários amigos, ela gostava de beber, ela gostava de fazer churrasco, de entreter, receber gente na casa dela. E o Richard não gostava disso. E ele começou aos poucos a ir podando essa vida social que ela tinha e podando essa característica sociável dela, essa característica alegre. Tem uma história que o David narra que ela estava esperando uma amiga que ia para casa dela para elas comerem um lanche, tomarem um café da tarde, fofocarem, bater um papo. E o Richard estava de cara emburrado o dia inteiro porque ela estava arrumando toda a casa para receber a amiga e estava feliz de ver a amiga. E ela tinha feito aquele bolo pavlova, sabe? Que é um merengue com várias frutas e tal. Sim. E ele pegou o pavlova, jogou no chão e falou: "Acho que agora ela não pode vir." Então, ele foi aos poucos podando completamente a vida dela, a vida social dela, e foi deixando ela cada vez mais isolada. Ele também não gostava de ir na casa da família dela. Então, sempre que tinha coisas assim, que estava toda a família reunida, ele ficava em casa. Ele não participava da vida familiar dela. O Richard controlava até a televisão de casa. Ele tinha um sistema de televisão e DVD, CD, rádio, essas coisas que era tipo top de linha, que ninguém podia mexer se ele não estivesse lá. E ele decidiu que ia ser visto na televisão. E quando se a Sally começava: "Ai, olha, essa é a atriz", ela e o David conversando assim no sofá: "Olha essa é a atriz que a gente viu naquele filme", sabe? Alguma coisa assim. Ele brigava: "Vocês vão parar de falar? A gente vai poder ver o filme ou não?" Tá me dando muito Josh e Susan Powell vibes. Exatamente. É esse tipo de relacionamento. De homem. Durante a janta, nem ela nem os filhos podiam falar mais do que o Richard suportava. Caso contrário, eles eram repreendidos. Então, se eles estavam jantando, era silêncio, o Richard comia em silêncio, falava alguma outra coisa, mas assim, se eles começassem a conversar e ter tipo uma interação muito amigável, ela e os filhos, o Richard falava alguma coisa para cortar, para podar, para estragar a vibe da família. Eles não podiam se divertir na frente dele. Eu acho, assim, na real, assim, jogando. Eu acho que tem gente que não nasceu pra viver em família. Tem gente que não devia se envolver com ninguém nunca. Porque, assim, se você não suporta o barulho, se você precisa estar em silêncio, se você não quer se envolver na vida dos seus filhos, se você. Pelo que você tá me contando, o que me parece é que ele tem um prazer sádico em torturar essa esposa. Sim. É pra isso que ela serve. Absolutamente. Ela serve pra ser o saco de pancada dele pra ele se sentir mais homem. E os filhos também. Porque ele deve ser aquele tipo de pessoa medíocre que acha que o mundo não enxerga como ele é especial. Uhum. Então que ele desconta o fato dele não se sentir tão especial quanto ele acha que ele é, fazendo todo mundo na casa se sentir uma merda. Porque daí dentro da casa dele, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder e o controle que no mundo lá fora ele não tem. O mundo lá fora relembra ele o tempo inteiro do quão medíocre ele é. Mas dentro, tanto que ele não ia na casa da família dela, nas festas da família. Porque eles tinham dinheiro, né? Porque eles provavelmente tinham a vida, a formação, a cultura, a coisa, tudo que ele sentia que ele... Exato. Que ele deve ser aquele tipo de pessoa que fica falando, porque se eu tivesse uma oportunidade de fazer faculdade, eu ia ser muito mais bem sucedido do que os seus irmãos. Provavelmente. Porque o que me falta é oportunidade na vida. Então... É o tipo, assim, pra mim, se você tem esse perfil, se o barulho dos seus filhos te incomoda, não tenha filhos. É tão simples. Se você tem uma esposa pra transformar ela, tipo, no seu saco de pancada emocional, não case, fica sozinho.
faz um favor para a humanidade, né? E fica sozinho, se isola, você vai ser mais feliz. E você vai poupar o mundo de ter que conviver com você. E assim, pessoas que não conseguem ver você feliz não te amam. Isso é um teste que eu já fiz com várias pessoas na minha vida e eu tive que cortar algumas pessoas porque eu faço questão de compartilhar boas notícias com as pessoas para meio que ver como elas reagem. Sabe, para aquela pessoa que você tá meio em dúvida se ela é tua amiga ou não, compartilha a melhor notícia, nem que seja fake news. Compartilha a melhor notícia, tipo, comprei uma casa, vou casar com a Thaís Araújo, vou entrar num trisal com ela e com Lázaro Ramos, entendeu? Tipo, compartilha a melhor notícia que você pode compartilhar e ver como ela reage. Vê como a pessoa reage quando você tá se divertindo, quando você tá feliz, quando você tá aconchegante, quando você tá curtindo. Vê a reação dela. Daí você vai ver se ela te ama ou não. E ele é uma pessoa que ele não conseguia ver a família dele feliz. Ele ficava com raiva, ele ficava com ciúme da relação que ela tinha com os filhos, né? Que os filhos tinham com ela, porque ela era extremamente carinhosa e amorosa. E o David, principalmente, tinha uma relação muito apegada com ela. Então, se eles estivessem jantando e eles estivessem se divertindo e falando alguma coisa, o Richard ou repreendia ou ele tentava fazer algum comentário que destruísse a vibe da galera, que deixasse todo mundo desconfortável. Tem uma situação em que eles estavam até com, acho que foi o irmão do Richard que foi visitar. Tava todo mundo conversando, a Sally feliz, que tinha visita, sabe? Ela gostava de entreter, ela gostava de cozinhar para as pessoas. E daí o David falou que o tio perguntou para ele: o que você gosta de fazer, né? O que você anda fazendo dele? Ah, eu gosto de cozinhar, porque ele tinha aprendido a cozinhar com a Sally e com a mãe dela. E ele falou: eu gosto de cozinhar, gosto de seguir receitas, sabe? Achar novas receitas, experimentar. E daí o Richard falou: e o que você sabe cozinhar, David? Daí ele falou: eu sei fazer isso, eu gosto de seguir receitas. Ah, mas daí você não tá cozinhando, né? Você tá seguindo uma receita. Mas cozinhar não é isso? Foi isso que o David falou, mas pai, cozinhar é seguir receitas dele. Não, você tá seguindo uma receita. O que você mesmo sabe cozinhar? O que você sabe criar? E daí o David, só adolescente, né? Inseguro, só ficou quieto e estragou completamente a vibe de todo mundo ali. E se a Sally tentasse, né, falar alguma coisa, ele falava que ela não devia questioná-lo. Ela não podia questionar. Isso é uma coisa que ele fala durante o casamento inteiro. Não me questiona, Sally. Não me interrompe, não me questiona. Não fala nada contra mim. E assim, humilhar a família, principalmente a Sally, não era algo incomum e não era algo que ele fazia só em casa. Ele falava do peso dela. Ele sempre falava que ela tinha que emagrecer pelo menos uns 5 quilos, mesmo quando ela estava magérrima. Ele falava que ainda dá para perder mais uns 5 quilos. Quando alguém elogiava ela, ele falava algo do tipo: você devia ver ela pelada. Como se ela fosse horrível pelada. Então, isso humilhava ela, destruía a autoestima dela, e tudo que ela tentava era ser boa para esse homem, era ser perfeita para esse homem. Ele falava que ela estava gorda, ela ia fazer uma dieta. Ele falava que a casa estava suja, ela limpava. Ele falava para não questionar, ela não questionava. Ele falava que ela tinha que fazer isso, ela fazia. Tudo, a vida dela era tentar agradar esse homem e nada dava certo. Ele desprezava todo e qualquer esforço que ela fazia. Teve um aniversário do Richard que ela comprou uma câmera de vídeo, uma Sony, que era o modelo mais moderno na época, que era uma câmera que filmava DVD e tal, sabe? Era uma coisa digital. E ela contou pro David que ela gastou todo o bônus dela e as economias dela para comprar esse presente pro Richard, que ele gostava muito de câmera, então ela tinha certeza que ele ia gostar muito desse presente. Ele abriu o pacote, colocou a câmera de lado sem sequer tirar da caixa para ver e saiu da sala sem falar nada. Em 1998, a família foi passar férias em Los Angeles, na casa do Del. Lembra do Del que ela namorava? Eles eram amigos, os dois eram amigos do Del.
Sim. de adolescência, né? Então, o Del tava morando em Los Angeles, eles foram visitar, foram passar férias. E o David conta no livro que eles foram dormir, ele e o James, criança foi dormir mais cedo, né? E os adultos ficaram acordados. E daí eles ouviram uma briga no meio da noite, uma briga muito feia entre os 3 adultos. E que no outro dia eles saíram meio que fugido, assim. Eles simplesmente acordaram, fizeram as malas e saíram da casa do Del. E aí o David nunca entendeu o que aconteceu, mas ele sabia que era uma situação desagradável. E mais tarde ele descobriu que o que aconteceu foi porque o James era mais velho, então o James acho que falou pro David que o Del foi. E ele tava todo mundo bebendo, né? Bebendo vinhozinho e tal. Férias, verão. Provavelmente começaram a falar do passado. A Sally estava extremamente vulnerável nessa hora, porque ela estava num casamento extremamente abusivo e infeliz, em que ela tentava ser uma mulher perfeita e era sempre humilhada e desprezada. O Del provavelmente se aproximou um pouco mais e ele tentou beijar ela. E quando ele tentou beijar ela, o Richard entrou na sala e viu. E daí deu toda essa briga que deu, e no outro dia ele colocou tudo no carro, colocou as crianças no carro e foi embora para casa. E o David fala que o silêncio no carro era algo que era tão pesado e tão assim atordoante, porque era um silêncio muito pesado, era uma vibe muito ruim. Tem uns silêncios que você consegue cortar com uma Sim. faca. Parece que é um pudim. Parece que muda até a textura do ar. Sim, é exatamente isso. É aquela coisa que é um silêncio doloroso. E é claro, gente, que o casamento foi marcado por traições. Mulheres ligavam para casa da família. Quando a Sally, desconfiada, mexia no celular dele, do Richard, ela sempre achava alguma Achava alguma mensagem, coisa. uma ligação de mulher. E como ela que fazia a contabilidade da casa e dos negócios, ela via que tinha dinheiro faltando, ela via nas contas de telefone, naquela época vinha sua conta de telefone para sua casa e vinha os números que ligaram e para onde você ligou, isso da linha fixa da casa, né? Então ela podia ver que tinha gente ligando, que ele ligava sempre para números tais à tarde da noite. Quando a internet começou a ficar popular, né, ele usava o computador da família para se comunicar com mulher, ela sempre encontrava mensagem, chat, pornografia, e ela foi ficando cada vez mais paranoica, porque é óbvio, ela vai ficar mais paranoica. Toda vez que ela falava com ele sobre isso, ele falava que era coisa da cabeça dela, que ela estava inventando, que ela não sabia do que ela estava falando, que ela estava fazendo isso para arrumar briga, que ela era extremamente, você é possessiva, você é muito ciumenta, não dá para ficar casado com você. E a vida inteira dela, desde os 15 anos de idade, foi tentando se relacionar com esse homem, buscando a aprovação dele. Ele era o pai dos filhos dela, o marido para quem ela dedicava a vida dela inteira. Ele controlava todos os aspectos da vida dela. Então, obviamente que ela E o pior ela precisava ser vista, ela precisava da aceitação e da aprovação dele, e isso nunca vinha. Ele desprezava ela para ficar com outras mulheres. Não, e esse tipo de cara, e não falo só por ser homem, não, gente, tem mulher que é assim também. Ele me parece ser o tipo de cara que, assim, ele devia tratar as amantes que nem umas princesas. Porque ele é o tipo de pessoa que ele deve ter, tipo, uma autoestima tão baixa que não justifica de forma nenhuma o que ele fez. A gente tá morrendo de ódio desse homem. Ele é o tipo de pessoa que, assim, enquanto ele tá querendo conquistar a pessoa, ele tá querendo provar pra ele mesmo que ele consegue pegar o objeto de desejo dele, ele faz o love bombing. Ele ama, ele trata bem, ele gasta o dinheiro da esposa com a amante. A partir do momento que ele consegue, que ele percebe que ele casou, que ele percebe que a pessoa tá apaixonada, ele larga. Ele perde o interesse. Porque sempre é a conquista, é sempre pra provar pra ele mesmo que ele consegue o que ele quer. Sim. A partir do momento que ele consegue, ele perde o interesse. Sim.
Eu não duvido que ela tenha aceitado casar com ele, porque ele devia ser uma pessoa completamente diferente quando eles namoravam. Total. Tanto que o David fala, nos primeiros anos não era dessa forma. Nos primeiros Sim. anos eram felizes. Tinha alegria, tinha carinho, tinha mimo, tinha presente, tinha felicidade quando o pai chegava do trabalho em casa. Sim. Então não era nada disso. Até porque a gente tem que lembrar que ninguém entra num relacionamento abusivo. Você entra num ótimo relacionamento que se torna abusivo. Sim. É igual uma seita. Ninguém entra numa seita. Você entra num grupo de pessoas com ideais no qual você acredita e daí quando você vê aquilo é uma seita. E o relacionamento abusivo e a seita, eles têm um pouco de semelhança. Ele abaixa a autoestima dela, ele tira a humanidade dela, ele tira a personalidade dela, a individualidade dela, ele deixa ela cansada, estressada. Quando ela diz que alguma coisa está errada, ele fala que é coisa da cabeça dela. Isso tudo são comportamentos de seita. Fazer a pessoa trabalhar que nem doida para ela estar tão cansada que ela está só servindo a você, ela nem percebe o quanto isso está custando para ela. Sim. Isso é um comportamento completamente abusivo que tem em relacionamentos e seitas. Sim. Bem, então ela foi ficando cada vez mais paranoica. E toda vez que ela confrontava, ele dizia que era coisa da cabeça dela, que ela estava criando aquilo. Teve um dia que ela encontrou 2 ingressos para London Eye, para a roda gigante em Londres, no casaco dele, e ele falou, ela foi confrontar, ele falou, o que é isso? Você vai levar mulher para não sei o quê, para passear? E ele falou, você tá doida? Isso daí foi provavelmente você que comprou esses ingressos e colocou no meu casaco. E daí ela começou a falar... Assome podre, né? Não, e ela começou podre. a falar... O David lembra dela falando assim... David, ele falou que fui eu. Tipo, ela começou a questionar a sanidade dela. Porque ela falou, David, ele falou que fui eu que coloquei no casaco dele. Essa parte você vai adorar. Enquanto ela usava o salário na família, o salário dela pra família... O Richard resolveu comprar uma Ferrari. Você lembra do Josh Powell, que a Susan Powell, eles estavam todos endividados, a Susan Powell tinha que costurar meia e cachecol para as crianças, porque eles não tinham dinheiro para comprar meia, e ele estava comprando câmera fotográfica, videogame novo, televisão, e ela teve que começar a filmar tudo para, no caso do divórcio, eles poderem fazer uma partilha justa. Uhum. E ele, mano, essa Ferrari... É o típico homem inglês de meia idade, que é feio, é medíocre, daí compra um carro desse que ele mal pode manter pra, entendeu? Inflar o ego dele. E ele era do clube da Ferrari. Então ele fazia viagens com outros velhos da Ferrari. Nossa, gente... Olha, é brega, é brega. É brega. Eu tava comentando isso esses dias. Você já reparou que nunca tem ninguém bonito dentro desses carros? Sim, a gente falou disso em Londres, eu e você. Foi isso mesmo. E aí a gente, tem uma pessoa bonita. No que a gente falou, a gente tava num bairro bem legal em Londres, né? Ali no Hyde Park. E passavam uns carros desses, você olha pra dentro dos carros, é sempre uns homens batata. Sempre uns homens batata. Eu nunca vi um homem com menos de 60 anos dentro de um carro desse. Eu até já vi, mas normalmente é uns homens meio brega. Eu acho esse tipo de carro meio brega. Eu sou uma pessoa que... Eu não sou uma pessoa muito sports car. Eu acho esse tipo de carro meio brega. E principalmente quando você compra já na meia-idade... Você sendo uma pessoa que não é... Tipo, se você é uma pessoa muito rica e você dirige uma Ferrari, uma Lamborghini, eu entendo. Porque você é muito rica, então pra você aquele carro é uma coisa qualquer. Entendeu? Agora, quando é uma pessoa de classe média, mesmo que seja classe média alta, e você tem um carro que é muito mais caro do que você precisa, é muito mais caro do que a sua vida precisa, acomoda, entendeu? Você está claramente pagando os tubos para conseguir manter aquele carro. Imagina o imposto desse brega. carro. Eu acho brega. Mas é claro que ele usava esse carro brega, essa breguice toda para pagar de gostoso pra mulherada mais nova que fica impressionada com carro brega e velho que tá pagando alguma coisa. E, gente, olha, só para não acharem que eu sou etarista, é que quando eu digo, tipo, é sempre os caras com mais... É que, tipo, não são pessoas que se cuidam normalmente, que você vê dentro desses carros, tá? Você vê...
essa galera, normalmente você vê umas pessoas que obviamente não se cuidam, se comportando e se vestindo como sendo muito mais novas do que elas realmente são, normalmente ou sozinhos ou com alguém infinitamente mais novo do lado que normalmente foi pago para estar lá. Mas eu vou te falar também por que isso acontece. Ah, Porque é o que eu tô falando, quando você é rico e você tem uma Lamborghini, aquilo é um carro normal para você. Mas você é rico. Você provavelmente se veste muito bem, você provavelmente se trata muito bem, você não tá acordando cedo para batalhar a sua vida, entendeu? Você tem uma vida um pouco mais confortável, você tem mais tratamentos, você roupas tem tempo, melhores. né? Ter dinheiro é ter tempo para fazer o que você quer fazer, né? Exatamente. Agora, quando o que a gente está falando dos velhos batata é o quê? É aquela pessoa igual o Richard, que é uma pessoa É de isso. classe média que tá torrando o dinheiro, assim, tá gastando o que não devia gastar para manter esse carro. Tá gastando o dinheiro Então, das férias, a família poderia estar tirando férias em lugares legais, mas não tá, porque o imposto desse carro come tipo 10% da renda anual da pessoa. sim. E daí o que acontece? Ele não tá vestindo Armani, ele não tá se vestindo muito bem, ele não tá passeando, porque ele tem que trabalhar das 5 às 5 da tarde. Ele tem, entendeu? Ele não é uma pessoa que se trata, ele é uma pessoa que tá pagando tudo para ter um carro desse, para mostrar para o mundo que ele não é medíocre, para mostrar para o mundo que ele também pode. Ele não tá tendo esse carro para ele tá tendo esse carro para comer mulher, que ele nunca É isso, comeria se não é, fosse o é isso, carro. é. É Então, que, essa é a desconexão que a gente vê. O carro é a melhor coisa que já aconteceu na vida é dele. isso, é que aqui no verão, em São Paulo, gente, eu não consigo lembrar se eu já vi um carro assim em São Paulo, porque em São Paulo eu pegava muito ônibus, eu acho que a galera que tem esses carros não frequenta o bairro que eu morava e os bairros em que eu No estava. interior tem muito desses carros. Mas aqui na Europa, no verão, você sempre vê esses carros importados, e como no verão ele está tudo com o capô aberto, sempre que para no semáforo, você vê quem tá dentro do carro. E é Aham. sempre os velho batata, nunca é uma pessoa que você olha e fala, tipo, Nossa. é sempre esse perfil de cara. Que nem esse senhor que é o vilão da história que a Nath tá contando. É sempre, Ah, assim, é, me perdoe a piadela, mas é batata. Você bate o olho, sempre que você, batata. sempre que você olha dentro do carro, é esse mesmo padrão de cara. Ou ele vai estar sozinho, ele vai estar vestido como sendo muito mais novo. Tem alguns que, eu não sei, gente, tem uma vibe. Se você mora pra Ele esses sabe, é lados, uma vibe, é uma é uma vibe. vibe, é uma vibe. Você bate o olho, você consegue saber o perfil da pessoa pelo jeito como ela tá dentro desse carro. Porque eles ficam. Você percebe que os verbadas eles estão até meio empinados dentro do carro, né? Porque a coisa melhor que eles já fizeram na vida É, deles foi comprar um carro desse. é. Eles sonharam, sabe, sonharam com esse carro como se isso fosse preencher um vazio que eles têm dentro deles. A melhor coisa que aconteceu na personalidade deles, na vida deles, foi esse carro. Eles acham que com esse carro, o carro adiciona valor não só à vida deles, mas também a quem eles são, a personalidade deles. Entendeu? Sim, Infelizmente, não, gente. Você pode comprar o carro mais caro e continuar sendo um bosta. sim, é verdade. Isso acontece um pouco, só que para mulheres isso é em menor escala, na minha opinião. Posso estar errada. Eu estou falando com base em vozes da minha cabeça, mas mulher tem um pouco isso com a Birkin bag, por exemplo. Sim, Bolsas que custam. 30 mil reais. 40 mil Sim. reais, que você tem que ficar na fila para comprar. Gente, a bolsa não vai preencher o seu vazio, a plástica não vai preencher o seu vazio. Se É, você é uma mulher medíocre, vai continuar, amiga. Empoderada é quem investe em si, é quem melhora a sua vida e a vida de quem está ao seu redor, não é uma bolsa. Em mais um ato de humilhação, ele um dia chegou com um cartão de Natal que ele tinha imprimido e distribuído para os amigos da família e clientes da loja. O cartão era ele, na frente da Ferrari, com duas mulheres peladas, né, tipo topless, usando um salto alto, uma em cada braço. Esse cartão não só ele imprimiu e distribuiu para os clientes e amigos da família, como ele expôs na estante da sala da família.
mesmo com a Sally e os filhos gritando que aquilo era um absurdo, que eles não queriam ver aquilo e que era humilhante para a mãe deles. Gente, eu acho nojento. É nojento, é horrível, Eu é acho asqueroso, nojento. é asqueroso. É um homem asqueroso. Eu acho nojento mesmo. É brega, é asqueroso, é desrespeitoso, é humilhante. E os filhos dele, obviamente que deu uma briga e os filhos se meteram. Pai, você não tá vendo que você tá humilhando a mamãe? E ele não tá nem aí, ele ria. Quando eles falavam isso, ele tinha aquele grin, sabe? Aquele sorriso satisfeito. É o sadismo, Uhum. porque o tesão dele tá em humilhar essa mulher. É, em Porque criar ele precisa desconforto. disso, ele precisa disso pra se sentir homem. É. E os filhos dele? Mas é aquilo, pra ele foda-se a opinião dos filhos, o que interessa é ele se sentir importante. Mesmo que qualquer pessoa que veja aquela foto vai saber que é evidente que aquelas mulheres nunca estariam com esse cara sem serem pagas pra isso, né? Sim. Porque convenhamos, o que eu falei, a energia dos homens batata dos carros conversíveis que a gente vê por esses lados, né? Em um outro episódio de traição, a Sally, por semanas, estava desconfiada que ele estava visitando um bordel na cidade. E, obviamente, que ele negava e falava que era coisa da cabeça dela, que ela tatatá. Até que um dia, depois do trabalho, ela dirigiu até esse bordel e pegou ele saindo de lá. Ela entrou no bordel, era aqueles bordel que você sobe uma escadaria. Ela entrou e ficou na escadaria esperando. E ela viu ele saindo de lá. Ele viu ela, passou por ela, não falou nada, fingiu que não conheceu. E mesmo assim, Mary continuou negando que ele tinha visitado o bordel. Por semanas, ela implorava para ele, pelo menos assume, pelo menos admite que você estava lá. E ele falava que não, que era coisa da cabeça dela. Por semanas, até que ele um dia admitiu e disse que era para ele, que era uma coisa de homem, que era para ela parar de ser obcecada com essa história e tratar como se fosse algum problema corriqueiro. Sabe que eu não sei se isso ainda é fato, mas por alguns anos foi. É que a maior demografia de pessoas contaminadas por HIV eram as mulheres. Casada, sim. É. Sim. Exatamente por conta desse tipo de comportamento de risco, não ser de conhecimento. Não. Eu não falo nem por conta das trabalhadoras sexuais, porque normalmente as profissionais do sexo, elas estão com todos os exames em dia, né? Quando você trabalha com isso, você tem que tomar um cuidado muito maior, mas por conta de comportamento promíscuo mesmo, de pegar De qualquer homem, pessoa em qualquer sim. lugar, tipo, sem proteção, sem nada. Sim. E não falar nada pra ninguém, e a mulher é a última a saber tanto que ela é traída há décadas, quanto que ela tem uma AIDS ou um HPV da vida, né? Sim. É muito triste. É uma geração inteira. E o David até conta, ele conta no podcast que a gente viu, ele conta no livro também que ela ficou tão pé da vida que ele começou a dormir no sofá. E ela não deixava mais ele entrar no quarto dela. E daí ele foi a única vez na vida que o David viu o pai dele tirar a louça da máquina de lavar. Eu lembro desse Foi a momento. única vez que ele fez alguma coisa dentro de casa para contribuir com os afazeres da casa. Foi quando ele estava na casa do cachorro, sabe? Quando ele estava dormindo no sofá. E depois, quando ele voltou pro quarto dela, adivinha, ele continuou fazendo tudo a mesma coisa. Claro que sim. Humilhando ela, desprezando ela, traindo ela, a mesma coisa. Voltou tudo ao normal. Esse bordel foi fechado pela polícia uns meses mais tarde por envolvimento com tráfico sexual. Nossa. Só fica pior. A notícia saiu nos jornais e na televisão. E nessa noite, quando a Sally viu no noticiário da noite, ela não aguentou, porque aquilo foi um gatilho enorme para ela. E ela ligou para a polícia desesperada, dizendo que o marido dela costumava frequentar esse bordel. Mas, enquanto ela estava falando com a atendente, o Richard apareceu, ela ficou com medo, se arrependeu, voltou atrás e ele pegou o telefone da mão dela e pediu desculpas para a atendente porque a mulher dele tinha bebido demais.
E a polícia chegou a fazer uma visita até a casa, mas não deu em nada. Eles nunca falaram com a Sally sozinha, só na presença do marido. Que é ridículo também, né? Uhum. O que E esse explica também, negócio, de certa forma, por que ela se sentia sem saída. Você não claro. tem um segundo de paz, você tá ou correndo atrás das coisas pra esse homem, ou tendo que suportar esse homem. Não, e assim, isso é uma coisa comum quando a polícia é chamada para a residência em que há uma suspeita de abuso ou algum conflito familiar. A polícia normalmente fala com os dois, fala com o casal, um na frente do outro. E o certo é você separar a pessoa do parceiro, porque a pessoa pode estar num relacionamento abusivo, ela pode estar sendo coagida pelo parceiro. Mas a polícia não fez isso, eles nunca falaram com ela sozinha. E esse negócio de dizer que ela estava bêbada era meio que comum, porque com o passar dos anos e com todo o estresse que a Sally estava sofrendo, obviamente ela começou a beber e fumar mais. Mas de que jeito que não, né? Eu tô precisando de um cigarro e um copo de pinga depois desse episódio. Ela nunca foi uma alcoolista, ou alguém que estava sempre bêbada, caindo pelas tabelas, passando vergonha, mas ela começou a tomar um vinhozinho a mais, deitar no sofá, sabe? E quando ela deitava no sofá com um copo de vinho, alguma coisa assim, o Richard apontava para ela e falava pro David: "Tá vendo como sua mãe bebe? Tá vendo como sua mãe tá bêbada?" Olha, eu acho que a minha vontade era que ela apontasse pra piroquinha dele e falasse, tá vendo como seu pai come? Ela nunca fez isso. Ela nunca humilhou ele. Ou ela podia só falar como quem não quer nada. Pelo menos eu não tô em bordel clandestino envolvido com tráfico sexual, né? Pois é. E assim, é óbvio que isso destruiu a família inteira, gente, porque e o David bate muito nessa tecla, as crianças que crescem em uma casa Sim. onde há abuso, elas são co-vítimas do abuso, e isso afeta toda a vida delas. Isso é muito traumatizante para elas também, é uma coisa que marca a sua vida inteira, marca suas relações, marca quem você é, o que você faz, como você age. Então, é óbvio que isso destruiu a família inteira, não só a Sally, né? Todas as vezes que o David ou o James confrontavam o pai deles, ele acusava a Sally de estar envenenando os filhos contra ela. Mas os filhos sabiam bem que quem envenenava eles contra o Richard era o Richard, o comportamento dele que envenenava os filhos contra ele. Teve um episódio quando o David já estava na faculdade, eles foram visitar uns amigos na Escócia. E a Sally insistiu que o David viesse junto porque ele estava muito deprimido. E daí o Richard, do nada, no caminho, começou a dirigir de forma errática, no meio da rodovia. E a Sally falando: "Richard, o que você está fazendo? Olha o jeito como você está dirigindo." E ele dirigindo rápido, correndo e dirigindo de forma errática, trocando de via o tempo todo, dirigindo que nem um louco e deixando ela e o David extremamente amedrontados. E ela pediu para ele parar na próxima parada para eles poderem usar o banheiro. Esse homem passou pela próxima parada, e pela próxima, até que ele decidiu parar quando ele quis. Precisa ser sempre sobre ele, né? Uhum. Eles foram usar o banheiro e quando eles voltaram, o Richard ainda estava dentro do carro, sentado com as mãos no volante, esperando, com uma cara de cu enorme. E daí, quando eles entraram no carro, o Richard disse para Sally que ela estava criticando a direção dele e que isso era inaceitável. E por isso, eles iam voltar para casa. E no podcast, o David fala de novo sobre o silêncio pesado que tomou o carro, que dava para era palpável, assim, dava para cortar com uma faca, que nem você falou. Isso tudo, gente, porque ele não queria que o David tivesse vindo na viagem com eles. Isso tudo porque ele tinha ciúme da relação da Sally com o filho dela. Eu acho que gente assim é incapaz de se relacionar de forma saudável com os outros e se ressente de quem é capaz de formar vínculos. Fato. E apesar de não ligar para a vida pessoal dos filhos, e apesar de nunca ter falado com os filhos sobre relacionamento ou sexualidade ou nada demais,
O Richard fingia que aceitava, mas culpava a Sally pelo fato do David ser gay, já que ela tinha um irmão gay. Então a culpa, obviamente, era dela, era a família dela que estava quebrada. Uma vez a família foi passar férias nas Maldivas. E a última noite estava todo mundo dançando num restaurante. Eles estavam no restaurante, acho que do resort. Estava todo mundo dançando, estava todo mundo bebendo. E a Sally pegou na mão do Richard e pediu para dançar. E ela ficou em pé, ele sentado na cadeira, né? Ela em pé. E ela dançando assim, vem dançar comigo e tal, né? Porque ela adorava dançar, ela adorava ser sociável, ela adorava conversar, ela adorava beber. E ele plantado na cadeira, segurando a mão dela, olhando para ela e não ia dançar. E o David e o James, vai, pelo menos dança, só uma música com ela para fazer ela feliz. E ele não foi dançar com ela. Ele gostava de ver ela implorando. Ah. No meio da noite, enquanto o David e o James estavam dormindo, ela bateu na porta do quarto deles, dizendo que ia se separar, porque ela não aguentava mais ele. Porque quando ela brigou com ele por ele não ter dançado com ela, ele colocou a mão na boca dela e arrastou ela pro quarto. Como se esse homem não pudesse ficar mais detestável do que ele já é, né? Vai ficar mais. E nada aconteceu por um tempo, até que finalmente a Sally conseguiu se separar. O James já estava praticamente morando com a namorada e mal passava tempo em casa, então ele continuou, entre aspas, morando com o pai. Mas a Sally e o David se mudaram para uma casinha não muito longe da casa onde a família tinha crescido, né? Onde a família tinha morado por tantos anos. E eles tentam, por mais de um ano, fazer daquela casinha o lar deles, ela e o David. Só que o David começa a notar que a Sally não está bem. Desde os 15 anos, ela viveu para o Richard. Ela viveu para o jardim dela, ela viveu para a casa dela, ela viveu para os filhos dela. E agora os filhos estão indo para a faculdade, o David ia se mudar logo mais, e ela não tinha o que fazer, ela não sabia quem ela era. Ela não sabia como viver fora do controle do Richard, porque o controle dele era tudo o que ela conhecia. A segurança de ter o controle de alguém estar sozinha e ter que descobrir quem ela era demais para ela. E ela ela sente saudade da casa dela, ela sente saudade da cozinha dela, do jardim dela, ela sente saudade de quando a família dela era feliz, e ela fica achando que ela pode voltar a ser feliz com o Richard, se ele der uma chance para ela. Se ele der uma chance para ela. Exato. Que é uma coisa que é normal nesse tipo de abuso, você cria uma dependência do seu agressor, do seu abusador, porque ele te despiu da sua individualidade, ele tirou toda a sua humanidade, ele te humilhou, ele falou quantas milhares de vezes que você é gorda, que você é feia, que você é louca. Então, para ele criou um mundo em que ele te amar e te controlar é um privilégio seu. Porque quem é que vai gostar de você? Você é gorda, você é feia, você é burra, você não presta, você não sabe de nada. Por que alguém ia te amar? Eu te amo porque é praticamente uma caridade que eu faço pra você. É um favor que eu te faço. Esse é aquele momento que faz com que eu quisesse ter autoestima do homem branco hétero cis mediano, né? Porque, gente, a gente vai colocar foto dele nas nossas redes sociais. É um Jurandir, viu? Não, mas quem abusa... abusa. Quando eles começam a, entre aspas, se reconectar, que ela começa a pedir para voltar, o Richard faz ela assinar um contrato, tenta fazer ela assinar um contrato. Isso eu lembro, eu fiquei revoltadíssima quando ele contou isso. Pois é, esse contrato dizia que ela não ia questioná-lo, não ia interrompê-lo, ia parar de fumar, ia parar de beber, ia emagrecer, e que ela aceitaria, no divórcio, 200 mil libras. Que parece muito, mas era imensamente menos do que o que ela tinha direito, já que o negócio que ele tinha, ela tinha trabalhado desde o início nesse Era negócio. Era coproprietária. E ele não tinha esse negócio próprio quando eles iniciaram o casamento. Foi algo construído por eles durante o casamento.
Então ela tinha o direito a muito mais. E ela começou a falar para todo mundo que ela ia assinar, que ela ia voltar, porque ela precisava do Richard. Foi o que você falou no início. Ele falou que o oxigênio dela era o Richard, porque o que ela conhecia na vida dela era o Richard. Então ele falou que ela devia assinar esse contrato, que todo mundo falou para ela, pelo amor de Deus, não assina esse contrato, não volta para esse homem. Mas ela estava tão, sei lá, maníaca na ideia de voltar para ele que o pessoal meio que começou até a abrir mão dela, sabe? Tipo, não dá mais para falar com você, você é um caso perdido. Ela tá decidida a voltar com o Richard e o Richard diz que eles deviam se mudar para Austrália para se reconectar. Sabe, morar um tempo lá e depois voltar para casa da família onde eles moraram todos esses anos. E daí ela fala, isso é uma boa. Daí ele fala, vamos separar, vamos doar aqui essas coisas, deixar só o que é necessário dentro da casa e a gente vai morar um tempo na Austrália. E ela, Richard, maravilhoso, vamos. E ele entrou na cabeça dela de novo, falando, né, tudo aquilo que O ela... papinho mole do Jurandir. Pois é. Só que daí ela começa a notar, graças a Deus ela começa a notar isso, que eles começaram a limpar a casa e tudo que era importante estava ficando na casa. E tudo que não era importante, tudo que era coisa inútil, besteira, sem valor, ele estava mandando para casa dela. Oxi. E que ele estava falando para ela assinar o tal, né, contrato tal, onde ela aceitaria um acordo de 200 mil libras e não tudo que ela tinha direito. E que ele estava falando que eles iam se mudar para a Austrália para se reconectar e tralalá, mas ele continuava vendo outras mulheres. Então, aos poucos, ela começa a entender que ele ia fazer ela assinar aquele contrato, abrir mão de tudo que ela tinha direito e depois largar ela e seguir a vida namorando outras mulheres. Né? Provavelmente na Austrália. Talvez nem fosse para a Austrália, ele não queria ir para a Austrália porra nenhuma. Ele ia manter tudo que era de valor dentro da casa dele, fazer ela assinar esse contrato, dando só 200 mil para ela, entendeu? Ela abriria mão de todos os direitos que ela tinha como esposa de 30 anos, que ela tolerou esse bosta, e daí ela começou a ficar meio doida. No dia 14 de agosto de 2010, ela chegou na casa da família, onde o Richard ainda estava morando, ela foi visitá-lo, e ela vai preparar o almoço do reizinho. Mas enquanto ela prepara o almoço, ela fica com a pulga atrás da orelha, pensando nisso, que ele não vai para a Austrália porra nenhuma e que ele está vendo outras mulheres e que ele só quer fazer ela assinar o contrato. E ela liga para o último número que ele ligou, e é uma mulher. Uma mulher que ela sabia que ele estava namorando, desde que eles se separaram. E daí ela pergunta para ele, eu vou te ver amanhã? E ele responde, não. E ela, por quê? Daí ele fala a famosa frase que ele usou durante 30 anos, todas as vezes que ele queria que ela calasse a boca. Não me questiona, Sally. E foi aí que as 20 marteladas vieram. No livro do David, na capa, na parte de trás, na capa de trás, a descrição do livro é: quando minha mãe golpeou, foi com a força e a raiva acumulada de 30 anos de sofrimento. No julgamento, ela é descrita como uma mulher fria e calculista que matou o marido por ciúme e vingança. O que os jornais e tabloides reproduziram de forma asquerosa, sem questionar absolutamente nada. Nessa época, gente, 2010, né? não se falava sobre abuso, ciclo do abuso, controle coercitivo, nada disso. A defesa tentou alegar diminished responsibility, que é uma possível defesa em caso de homicídio e crimes violentos, que indica que o agressor tinha, durante o crime, responsabilidade reduzida por conta de um estado mental alterado. Eles alegaram que ela tinha depressão, o que não é totalmente verdade, o que não é totalmente mentira, porque ela de fato estava muito deprimida e ela já tinha inclusive considerado suicídio depois da depressão, depois da separação, mas a promotoria
usa como prova de que ela não estava deprimida o fato de ela ir trabalhar e usar maquiagem todos os dias. Então, a teoria de que ela teria responsabilidade reduzida por conta da depressão cai por terra, porque afinal de contas ela está indo trabalhar, ela se maquia todos os dias. Pessoas deprimidas não fazem isso. Nossa, gente. Eles também alegam premeditação, porque a Sally levou o martelo de casa. E isso foi essencial, porque isso indica premeditação. Ela estava com o martelo na bolsa. Não foi um martelo que ela encontrou na casa, como todo mundo achava. Ela levou esse martelo com ela. Só que essa premeditação também foi feita num estado mental alterado. Ela foi feita, entendeu? O David fala, inclusive, no livro, ele narra dos dias e dias dias e semanas que antecederam o crime, de como ela estava desligada, ela olhava para o nada, ela estava extremamente triste, pensativa. Meu, o simples fato de você cogitar assinar um contrato que te proíbe discordar de um macho escroto, Você sabe que já mostra que você não tá no seu... que te dá direito a um valor que deve ser provavelmente pelo menos 1/5 do que você teria direito, se não mais. Já mostra que você não tá no seu estado mental normal. E dava pra ver que ela não tava no estado normal, porque ela tava falando freneticamente sobre o Richard por dias, por todo o período da separação. Ela falava do Richard freneticamente para quem quisesse ouvir. Ela não estava conseguindo processar sozinha, sem auxílio psiquiátrico, o que tinha acontecido com ela. Até porque não se falava desse tipo de abuso em 2010. Não se falava de controle coercitivo, a gente só falava tanto que ela e o David não sabiam que ela era vítima de abuso, de violência doméstica, porque violência doméstica, na cabeça deles, era quando o marido te bate, você tem que usar maquiagem para ir trabalhar no dia seguinte para esconder o olho roxo. Se ninguém te bateu, não é violência doméstica. Não, até pouquíssimo tempo atrás, mal se falava em violência doméstica. Sim. Mesmo as pessoas... Eu lembro que teve uma novela que a Helena Ranaldi estava de cabelo curto, que ela apanhava de raquete. Sim. E era, foi uma das, e era piada do Cacete e Planeta. Eles faziam piada. Nossa, eu pensei exatamente nisso. Era piada do Cacete... virou tema de chacota da TV. O Cacete e Planeta pegava o cara lá com a raquete. Era motivo... A galera achava isso engraçado. Era motivo de piada ela apanhar com a raquete. Sim. E foi o quê? 2005, 2006? Eu já era adolescente. 2003, eu acho. 2002, 2003. Mas mesmo assim, gente, pelo amor de Deus, não é tanto tempo atrás. E assim, a mina a personagem apanhava feio pra caralho. E assim, isso já era tabu. Você fala sobre isso, já era tabu, quando você tem uma violência explícita, porque, tá falando de... existe esse negócio de que você não tem que meter a colher em briga, que você não tem que se meter. Não, e mesmo a expressão mulher de malandro. Que é a mulher que apanha, mas fica com o marido, é a mulher de malandro, ela gosta de apanhar. E que, na verdade, a gente sabe que não é isso, né? Ela tá sendo controlada e coagida e... gente, se você parar pra pensar, tipo... até pouquíssimas décadas atrás, a mulher não tinha direito de alugar pra ir pra casa. A mulher precisava de uma autorização do marido pra trabalhar, pra conseguir um emprego. Parte do processo de contratação era o marido assinar uma carta autorizando. Então, assim, é fruto de toda uma estrutura patriarcal que impedia a mulher de ter liberdade. A mulher não ficava... ninguém fica numa situação de abuso porque quer, fica porque você sente que você não tem escolha. E você tem medo. Não, e tem gente que realmente não tinha escolha. E é uma discussão extremamente recente. Eles também alegaram a premeditação porque a Sally levou o martelo de casa. E como se não bastasse, a promotoria colocou para o júri ouvir a fita da ligação que ela faz para a polícia dizendo que o marido dela frequentava o bordel. Para dizer que ela era uma mulher ciumenta e que queria vingança. E também na fita, na ligação, ela fala, quando ela se arrepende, ela fica com medo e ela se arrepende de ter ligado, ela fala, desculpa, meu marido morreu. Então eles falam que isso foi premeditação, que ela já estava premeditando todos esses anos atrás a matar o marido dela, porque ela falou que ele morreu.
que era justamente só pra atendente falar que, entendeu? Falar, ai, não, desculpa, passei um trote, sei lá, fiquei doida, meu marido morreu, não sei do que eu tô falando. Não, ele não. Era pra livrar o marido dela de responsabilidade porque ela se arrependeu de ter ligado pra polícia. Mas eles falaram que isso era motivo de premeditação, que isso mostrava que já fazia anos que a ideia do marido morto estava na cabeça dela. Apesar de James, o David e diversos familiares indicarem em seus testemunhos o comportamento abusivo do Richard, o júri não ouviu sobre os muitos abusos cometidos em detalhe porque, segundo a defesa da Sally, não pegava bem com o júri falar mal da vítima. A Sally então foi condenada e sentenciada à vida na prisão com um mínimo de 22 anos. Nossa, gente, essa é uma sentença que eu acho tão absurda. É também tão absurda porque o David viria a descobrir que quando homens cometem esse tipo de crime, eles recebem vida na prisão com 8 anos, 15 anos, e ela recebeu 22 anos. A gente não viu o cara que literalmente arrancou os olhos da companheira? Sim, Que tá pra ser solto? sim. Ficou quanto tempo? Foi isso? 8 anos, não foi? Eu acho que foi uma coisa assim. Ele arrancou os olhos da companheira. As digitais dele ficaram no globo ocular dela. É. E ele tá pra ser solto. Uhum. Eu acho que foi 8 anos, acho que foi exatamente essa a sentença. Eles falaram sobre isso em 2 painéis de como mulheres recebem no Reino Unido recebem sentenças que eles falam Maiores. de tarifa, né? Que você recebe prisão perpétua com um mínimo de tantos anos. A tarifa das mulheres é sempre mais alta para crimes passionais, crimes violentos, do que a dos homens. Mas isso no Reino Unido vai totalmente ao encontro com o que a gente falou do caso da Kate Webster, né? A Kate Webster foi aquela irlandesa que matou a patroa. Sim. Eles consideram que esse crime cometido por uma mulher é mais grave porque ele vai contra a natureza da mulher. Que deveria ser submissa, pura, cristã, virtuosa, e ela tem que aguentar todas as crueldades cometidas pelos homens batata com um sorriso no rosto. E ela tem que aguentar a alma ser sugada dela dia após dia daquela rotina de merda com um sorriso e gratidão no rosto. E se ela não aceita fazer isso, e se depois de 30 anos de humilhação ela se revolta, ela merece passar pelo quê? Mais humilhação. Um dia, depois que o julgamento já tinha sido encerrado e o David já conseguiu voltar para a casinha, né, que ele dividia com a mãe dele, ele estava na sala e na sala tinha um monte de caixa que ele tinha recebido do advogado. Então tinha todos os relatórios, testemunhos, entrevistas, todas as evidências, todo o material da defesa. E ele começou a ler, ele falou, eu vou ler tudo, porque eu quero saber exatamente o que aconteceu naquele dia, eu quero saber o que aconteceu com a minha mãe, porque ele não conseguia entender como que a mãe dele tinha feito aquilo. Eu entendo, Ele então começou a ler e ele acha um relatório do psiquiatra que avaliou a Sally, onde ele diz com todas as palavras que, segundo a Sally, no dia em que eles brigaram na casa do Del em Los Angeles, o Richard estuprou a Sally por trás como forma de punição. Mano. E ele forçaria ela a fazer sexo anal diversas outras vezes no decorrer dos anos como forma de punição. Mano. E o que é pior, ela não considerava isso estupro e ela tentou gostar de sexo anal para poder agradar, porque de repente, se ela gostasse de sexo anal, ele ia parar de ver prostituta e amar ela. Nossa. Em 2015, controle coercitivo se tornou crime na Inglaterra. Controle coercitivo é uma forma de violência doméstica que não envolve necessariamente agressão física, mas sim um padrão de comportamento abusivo como manipulação, isolamento e ameaças que visa controlar a vítima, limitando sua autonomia e liberdade. O resultado é o isolamento da vítima de sua rede de apoio familiar e de amigos, ficando totalmente dependente de alguém que lhe dirige ataques, ameaças, humilhações e intimidação. Ser vítima de controle coercitivo é parecido com se tornar refém de sequestradores, dizem especialistas no tema.
É uma espécie de controle psicológico contínuo. E quando isso se tornou crime reconhecido na lei da Inglaterra, uma advogada que trabalhava com a organização Justice for Women, que é uma organização feminista que apoia e defende mulheres que lutaram contra ou mataram seus abusadores, entrou em contato com o David. A mãe dele já tinha falado na cadeia que a mulher de um primo dele, ou a mulher do irmão dele, tinha recomendado uma advogada chamada Harriet Wistridge, que é a fundadora da Justice for Women. E foi aí que tudo mudou, porque a Harriet já estava vendo o caso da Sally, só que para você apelar, você precisava de novas provas, você precisava de algo que tinha mudado. E a nova prova é que agora controle... O Não, estupro. controle coercitivo. Controle coercitivo é crime. O estupro já estava já estava nos autos do processo. Eu achei que não tinha sido usado para não falar mal da vítima. Não foi usado, Não? amada, mas estava nos autos do Ah. processo. Todo mundo tinha tido acesso àquele documento dizendo que ela foi estuprada no ânus diversas vezes no decorrer do ano como punição. Entendeu? Todo mundo sabia disso. Só que mesmo assim, no julgamento inteiro, não foi dito que o casamento não era um casamento violento. Que ela era uma assassina calculista, uma mulher ciumenta que matou o marido como forma de vingança. Se fosse ele tomando no cu como forma de vingança... Daí a gente ia ouvir tudo. Ele não precisava... Aí ia ser, meu Deus. Mas então, essa advogada Harriet Wistridge já tinha sido indicada pela esposa do primo ou esposa do irmão da Sally. E ela já estava trabalhando com a Sally, mas não tinha como apelar. Quando o controle coercitivo vira crime na Inglaterra, ela tem uma base legal agora para reabrir o caso. Ela foi avaliada novamente por psiquiatras e foi diagnosticada com transtorno bipolar, transtorno de personalidade dependente e transtorno de adaptação. Isso tudo foi causado ou teve contribuição do controle coercitivo que ela viveu durante 30 anos. E essa era a nova evidência. Essa Harriet Wistridge entra em contato com o David e fala: a gente pode apelar agora. Só que a gente precisa, eles entendem muito rápido, né? Que eles não têm muitas chances. E que eles precisam mudar a imagem da Sally, a imagem que o país tinha da Sally, porque ela foi reportada, ela foi mostrada para o país inteiro como uma assassina calculista. Uma mulher com sede de vingança, precisa mudar, né? E o David se tornou ativista. Ele se tornou ativista defendendo a mãe dele. Ele foi em todos os jornais, em todos os blogs, em todas as rádios, podcast, programa de TV. Ele deu entrevista para quem quisesse ouvir, porque ele agora tinha aprendido tudo sobre controle coercitivo. Ele tinha entendido o que ele sentia na vida dele como co-vítima desse tipo de controle, desse tipo de abuso. Ele aprendeu tudo, ele estudou muito e ele passou a ser um ativista pelos direitos das mulheres. Porque eu imagino que deve ter sido muito difícil pra ele, porque ele é muito tímido, né? Deu pra ver que ele é bem tímido. Ele é muito tímido, ele tem muita ansiedade. O que ele passou dentro de casa tornou ele uma pessoa muito ansiosa. Dá pra ver que ele tá falando e ele tá olhando pra baixo e ele Sim, tá... dá pra ver que não é uma coisa ele não é uma pessoa que gosta de falar em público. Não, ele é uma pessoa bem quieta. Ele não gosta nem de fazer muito contato visual. Ele é uma pessoa bem introvertida. Mas ele pensou, a única chance que eu tenho, porque o James não conseguia fazer isso na mídia. Então ele falou, a única chance que minha mãe tem é eu estudar tudo que eu posso estudar sobre a lei, sobre controle, sobre violência doméstica e ir pras cabeças e falar com todo mundo, para quem quiser ouvir. E ele falou em diversas organizações feministas que lutam pelos direitos das mulheres, organizações que levantam o tema de abuso doméstico, que defendem vítimas de abuso doméstico. Então, e essa é a vida dele ainda. Ele continua fazendo isso, inclusive o Instagram dele
praticamente só isso, é ele dando entrevista e falando sobre isso e educando as pessoas sobre esse tipo de controle e o que isso faz com os filhos que crescem nesse tipo de lar. Porque ele fala que você testemunhar abuso é também sofrer abuso. Bem, eles apelam e depois de 9 anos na cadeia, a pena da Célia é cancelada. Ela deveria ser julgada novamente. E ela é liberada para guardar o tal julgamento em liberdade ao lado dos filhos. A promotoria decide, porém, não prosseguir com o novo julgamento e oferece um acordo onde ela se declara culpada de manslaughter, que é assassinato de segundo grau, sem premeditação. Ela é sentenciada novamente a uma pena de 14 anos, menos 1/3, por ela ter se entregado para a polícia. Ou seja, o tempo que ela já tinha servido. E naquele dia, ela saiu da corte uma mulher completamente livre. Fiquei até arrepiada. E como eu falei, o David continua falando sobre violência contra a mulher. Ele é conselheiro do Domestic Abuse Commissioner for England and Wales, embaixador do Prison Advice and Care Trust e embaixador do Employers Initiative on Domestic Abuse. A Sally encontrou o Del. Lembra do Del? Não creio. E eles se casaram. E o que é melhor? Era pra ser. Era pra ser. E, assim, não foi uma coisa fácil, tá? O David descreve que ele ficou 2 anos sem falar com a mãe dele quando ela foi se casar. Porque ela casou, tipo, 1 ano e meio depois que ela saiu da prisão. Ela já tava namorando, ia casar. E ele falou, não aguento mais, eu tô exausta, eu não aguento mais te defender, amiga. Ele tava... Não, eu entendo. E ele também tava lidando com os próprios problemas, gente. Porque o David teve problema com gambling, ele teve problema com aposta. Mas ele não apostava em tigrinho, essas coisas. Ele começou a apostar no... Cassino? Não, ele começou a apostar... Ele começou a usar o mercado de ações como um grande cassino. E ele tinha herdado do pai um bom dinheiro, né? E ele perdeu todo o dinheiro no mercado de ações. Nossa. Ele pegou empréstimos para tentar salvar a situação, ele perdeu uma quantidade enorme de dinheiro. E isso ele estava tratando também, né? Ele estava se afundando. Quando ela estava casando, ele estava se afundando, então ele não conseguia lidar com tudo isso. O próprio relacionamento dele com o homem que estava do lado dele há anos já, que passou por tudo isso com a mãe dele, estava deteriorando por causa do problema que ele tinha em perder dinheiro com apostas, né? E ele começou a se tratar, foi para rehab, foi fazer tratamento psiquiátrico e tudo mais, e ele descobriu que muitas pessoas que têm esse tipo de vício são vítimas ou cresceram em lares abusivos. E é isso, gente. Essa é a história da Sally e do David Challen. O livro que eu usei como fonte é o The Unthinkable. Eu não sei se vai sair em português, mas se sair é um livro sensacional, é muito bem escrito. O David é o primeiro livro do David, mas ele é um ótimo escritor e eu super sugiro, se você sabe inglês, leia em inglês. E eu espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa com essa história. Nossa, eu adorei. Eu no começo eu morri de raiva, mas teve um final feliz, então que bom. Eu tava precisando de um final feliz. Tá, foi um final feliz. A Sally, ela precisa de muito, muito tratamento psiquiátrico. Coitada, she's been through it, mas ela tá bem, os filhos dela estão bem, hoje tá todo mundo feliz, tá todo mundo se falando de novo. O David tá bem, ele tá recuperado do vício. Não recuperado, né? Mas ele tá com o vício dele sob controle. E pelo que eu li algum artigo, mas eu não li o artigo inteiro, eu li só a chamada. Parece que ela teve direito ao estado, né? Do Richard. Ela teve direito a receber o que era de direito dela, mesmo ela tendo assassinado ele. E pra quem acha, eu sei que algumas pessoas vão achar que a gente tá passando pano pra uma assassina ou que a gente tá falando que ser vítima de abuso justifica um assassinato, justifica um crime. Isso de forma nenhuma é verdade. Se a vítima de abuso fosse um homem,
eu também estaria falando exatamente as mesmas coisas que eu tô falando sobre a Sally. Eu também teria a mesma simpatia que eu tenho pela Sally. E eu também acredito que ele também deveria ter o mesmo tipo de defesa que a Sally teve. Então isso não é uma coisa de gênero, não é uma coisa entre homem e mulher. A gente não tá passando pano pra Sally porque ela é mulher. Não, até porque a gente já fez caso de homens que passaram por Sim, eu relações fiz. abusivas no Reino Unido, inclusive no Sim. próprio Reino Unido, inclusive. Então, mas o que... É que estatisticamente falando são menos casos de homem que passa por isso, então a gente tem até menos exemplos para trazer, né, em comparação. Sim, e eu acho que como mulheres a gente talvez consiga ver as coisas de um ponto de vista feminino. Então a gente acaba tendo, não é que a gente tem mais empatia por mulheres, mas é que a gente entende o ponto de vista feminino muito mais do que a gente entende o masculino. Mas de forma nenhuma a gente está passando pano pro que ela fez ou justificando o que ela fez. E isso é uma coisa que nem o David faz. De forma nenhuma, você ser vítima de abuso te dá o direito de acabar com a vida de alguém. Mas o abuso tem que ser levado em consideração quando a sua pena for decidida. Sim. Você não pode julgar uma pessoa que depois de 30 anos de abuso, da mesma forma, com o mesmo peso que você julga e condena uma pessoa que nunca passou por abuso. Uma pessoa que é simplesmente matou na maldade. Ou o Wade Wilson da vida que acordou um belo dia decidido a E matar resolveu desconhecidas. Exato. Então, o controle coercitivo, a violência doméstica, o abuso sexual, ele não te dá carta branca para matar ninguém, mas são fatores mitigantes que contribuem para uma alteração no seu estado mental, que contribuem para transtornos mentais. E a gente está sabendo cada vez mais agora, nos últimos 5 anos, tem cada vez mais artigos e estudos sendo publicados de como o trauma e o abuso muda o seu cérebro de forma fundamental. Então, pessoas que passaram por traumas e abusos prolongados, elas parece que a pessoa não vê lógica, parece que você fala, gente, será que a pessoa é burra? A pessoa não vê que 2 mais 2 é 4? E, de fato, a pessoa não vê que 2 mais 2 é 4, porque ela Não, tá até porque você foi submetido a gaslight a sua vida inteira. Você acha os tickets da London Eye, o passeio que você não fez, no bolso do cara, confronta o cara, ele fala, claro que você que comprou pra mim. Você tá acostumado a duvidar da sua própria realidade. Se pra você o normal é duvidar do seu próprio senso comum, o seu sistema de lógica vai ser diferente das outras pessoas. Com certeza. E ninguém, nem o David, nem a Sally, estão falando, nem o Justice for Women, estão falando que ela não deveria ser culpada, não deveria ser condenada ou sentenciada, ou... Não! Ninguém tá falando isso. Ela tinha que ter cumprido uma pena porque ela tirou a vida de alguém que não tá mais aqui para se defender e que nunca teve uma oportunidade de melhorar como ser humano, de evoluir como ser humano. Ela e o David tiveram a possibilidade de evoluir, enquanto o Richard não teve essa possibilidade. A gente sempre deixa muito claro aqui que 2 erros não fazem um acerto, né? Mas é importante que você não julgue essas pessoas com o mesmo peso e a mesma medida que você julga uma pessoa que não passou por 30 anos de abuso. São fatores mitigantes, são fatores que pesam e que destroem o seu cérebro de forma fundamental. Então a gente precisa levar em consideração. E esse tipo de caso também fala muito sobre como a gente trata as mulheres no sistema de justiça. Como o sistema, sabe, como o sistema de justiça vê mulheres e como eles tratam mulheres que são vítimas de abuso. Então é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu adorei. E aprendido alguma coisa. Sim, e aguardem, gente, vem mais casos da Crime Com UK aí. Uhum. Já estou finalizando o meu roteirinho, que é o próximo, e vai ser mais um caso que foi discutido lá num dos painéis. É um caso bizarro, é um caso medonho, então fica o teaser aí. Aguardem que vem mais coisas da Crime Com por aí. E é isso. E obrigada pela sua audiência. A gente espera que você esteja aqui na semana que vem. Sim. Tchau. Beijos. Sejam bons. E busquem conhecimento.
você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!